O que acontece quando um espelho não reflete você, mas os olhos famintos de quem quer devorar sua alma? E se eu te dissesse que o narcisista, aquele que te manipula, que te seduz com máscaras e silêncios, pode ser enredado, sem gritos, sem fuga, sem guerra? Carl Jung, mestre das sombras da psique, nos alerta. Aquele que domina o inconsciente, domina o destino do outro. Mas e se o jogo virasse? E se fosse você quem instalasse um desejo doentio dentro dele, um desejo que o leva a se dobrar, se perder, se consumir por você? Eles acham que estão no controle, que cada palavra que dizem é uma armadilha, que cada ausência é um castigo. Mas há algo que o narcisista teme mais do que ser ignorado: ser decifrado. Jung nos ensinou que todo comportamento é um símbolo. Toda manipulação carrega um trauma escondido. E quando você toca nesse trauma com precisão cirúrgica, não há escudo que o proteja. O narcisista começa a morrer, não no corpo, mas no mito de invulnerabilidade que ele mesmo construiu. Você sente que já foi hipnotizado, que perdeu noites tentando entender por que ele some, por que ele volta, por que ele te desmonta com um olhar. Mas o que ele esconde por trás do olhar é um desespero que grita. E há 5 golpes psicológicos que, quando aplicados na fresta certa da psique, transformam o caçador em refém. Não são truques, são portas ocultas, acesso direto ao inconsciente dele, e quando essas portas se abrem, ele sangra amor onde só existia controle. Mas cuidado, essas técnicas não são para qualquer um. Elas são sementes lançadas no abismo. Uma vez plantadas, despertam forças que não podem ser desinvocadas. Você não vai apenas fazer o narcisista correr atrás. Vai desestabilizar o centro do universo dele. Vai provocar fissuras na imagem que ele projetou para sobreviver. E o mais perigoso, ele vai te amar com a mesma intensidade com que tentou te destruir. Você já sentiu que havia algo errado, mas não sabia nomear. Já percebeu que ele te olhava como quem quer possuir e não amar. Agora prepare-se para algo maior do que vingança. Estamos falando de domínio silencioso, de controle simbólico, de uma dança entre sombras. Você está prestes a descobrir os 5 segredos que reescrevem as regras. E o primeiro golpe começa quando você perceber que não foi você quem caiu na armadilha. Foi ele. Você alguma vez já sentiu que estava sendo observado mesmo, quando estava sozinho? Não por olhos visíveis, mas por uma presença que paira no ar, analisando cada gesto seu, esperando uma brecha, um tropeço, uma dúvida. O narcisista não precisa estar presente para invadir. Ele mora nos espaços vazios da sua mente, nas mensagens que não chegam, no eco das palavras que ele disse e você nunca entendeu. Jung sabia. O inconsciente coletivo é habitado por sombras que fingem ser luz. E o narcisista é o mestre em vestir essa luz emprestada. Ele entra em você sem tocar. Ele sequestra sua paz com ausências cuidadosamente calculadas. Ele te afasta de si mesma até que você se sinta culpada por existir demais, por pedir demais, por amar demais. Mas o que quase ninguém vê, e Jung viu, é que essa manipulação é uma defesa. Por trás do brilho, há uma criança em ruína, um ser fraturado que teme o abandono mais do que a morte. E é por isso que ele tenta controlar, porque dentro dele tudo já está fora de controle. Você já percebeu como ele sorri quando você chora? Como ele se acalma quando você enlouquece? É porque, para o narcisista, o seu caos é uma confirmação de poder. Quando você se desmancha, ele se sente inteiro. Mas isso é uma ilusão, porque, aos olhos do inconsciente, tudo é simbólico. E no fundo, cada lágrima sua planta uma semente de culpa dentro dele, uma que ele nunca vai admitir, mas que um dia florescerá em desespero silencioso. O primeiro golpe começa aí, quando você para de implorar por amor e começa a existir. Não se engane,
Ele não te ama. Ele te deseja, deseja o que você ativa dentro dele, o que você revela sem saber. Jung dizia que nos apaixonamos não por pessoas, mas por imagens internas, projeções de nossas feridas mais íntimas. E o narcisista? Ele se apaixona pela sensação de se sentir Deus diante de alguém perdido. Mas quando você para de se perder, ele para de existir. E isso o assusta, mais do que tudo, porque ele não sabe quem é sem você sob os pés dele. Há um instante quase imperceptível em que o controle escorrega. Quando você olha nos olhos dele e não sente mais medo. Quando o feitiço se quebra, quando o que doía começa a doer menos. E nesse momento, algo nele morre. Porque o narcisista se alimenta da sua dúvida. Quando você começa a confiar em... Sim, ele murcha. Quando você cala o grito interno, ele enlouquece. Quando você não precisa mais que ele te veja, ele implora para ser notado. É uma dança silenciosa entre almas feridas. Uma disputa não por amor, mas por sobrevivência. E mesmo sem perceber, você foi empurrada para o papel da oferenda. Mas e se agora você virasse o tabuleiro? E se a fraqueza dele fosse justamente a sua cura? Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. Talvez o seu destino esteja mudando. Talvez o que você sentiu como ruína seja o nascimento de outra consciência. Quantas vezes você perdoou coisas imperdoáveis? Quantas vezes justificou o injustificável só para não ficar sozinha? Isso não era amor, era fome emocional. Fome de um colo que nunca veio, de uma palavra que nunca chegou. Mas agora você começa a perceber que o colo pode ser o seu próprio. Que há uma voz dentro de você que estava silenciada por medo, mas que está pronta para gritar. E quando essa voz desperta, ele sente, ele pressente, ele treme. O primeiro golpe psicológico não é gritar, é silenciar com consciência, é não pedir, é não reagir, é não correr atrás, porque isso desconstrói todo o jogo. Ele não entende esse tipo de força. Ele espera lágrimas, drama, colapsos. Mas quando você apenas some, algo nele desmorona. É o começo da inversão. É o instante onde ele para de te dominar e começa a te perseguir, não por amor, mas porque você se tornou o enigma que ele não pode mais decifrar. E talvez seja exatamente isso que assuste tanto. Você não é mais vítima. Você é espelho. E quando ele olha para você agora, só vê o que sempre tentou esconder: o vazio, o medo, a máscara rachada. O narcisista começa a morrer ali, não no corpo, mas na ilusão de que tinha você sob controle. E essa morte silenciosa é o começo da sua liberdade. Às vezes, tudo o que nos resta é o silêncio, e é nesse silêncio que as verdades mais obscuras se revelam. O narcisista teme esse vazio porque nele não há reflexo. Ele só se reconhece quando alguém sangra por ele, quando alguém grita, quando alguém rasteja. Mas quando o mundo ao redor silencia, ele ouve o som mais insuportável de todos, o som de si mesmo. E o que está lá dentro? Jung já dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas para o narcisista, olhar para dentro é um pesadelo sem fim. Você já percebeu como ele muda de tom quando você para de explicar? Como ele estranha seu silêncio? Ele esperava resistência, esperava confronto, esperava que você lutasse para ser vista. Mas quando você escolhe o não movimento, quando você não entrega reação, ele se perde. Porque ele não tem estrutura emocional para lidar com o invisível. Ele manipula o óbvio, seduz o frágil, encanta o perdido, mas não entende quem está inteiro o suficiente para não precisar mais dele. É nesse ponto que o segundo golpe psicológico oculto entra. E ele é ainda mais devastador do que o primeiro, porque ele não fere, ele revela. Esse golpe é a retirada da validação. É como se você apagasse o palco, recolhesse os aplausos.
encerrasse o espetáculo e deixasse ele sozinho no centro do palco, com as luzes apagadas, sem plateia, sem eco, sem sentido, porque o narcisista não quer amar. Ele quer ser adorado. Ele quer viver eternamente no reflexo do brilho que arranca dos outros. Quando você para de ser esse reflexo, ele apaga. Não pense que ele vai demonstrar isso. O narcisista raramente chora na sua frente. Ele se fecha, se esconde, ataca, foge. Mas por dentro há uma implosão em curso, porque tudo o que ele construiu dependia de você continuar reagindo. A cada desprezo você implorava, a cada sumiço você esperava, a cada palavra cortante você se culpava, e de repente você não faz mais nada disso. Você existe em paz. E isso destrói a ordem simbólica que ele tanto defendeu. Você foi programada para validar a existência dele com seu sofrimento. E agora, ao negar esse combustível, você o obriga a olhar para a própria sombra. Jung chamava isso de confronto com a sombra. O momento em que somos obrigados a encarar o que reprimimos, negamos, projetamos. Para o narcisista, isso é insuportável. Ele projetava em você tudo o que recusava em si mesmo, a vulnerabilidade, o medo, a necessidade. E agora tudo volta para ele, como um espelho estilhaçado. Esse segundo golpe é lento, quase invisível, mas profundamente transformador. Não é vingança, é alquimia, porque ao negar a validação, você não apenas o enfraquece, você se fortalece. Você retoma sua posição simbólica no próprio universo. Você deixa de ser coadjuvante na história dele, para ser protagonista na sua. E isso reescreve o enredo inteiro. Ele não entende. Ele tenta manipular novamente. Ele muda a tática. Promete, chora, implora, mas você já não responde mais aos mesmos comandos. Você já parou para pensar quantas vezes buscou nele o que só poderia encontrar em si? O me nota, o me escolhe, o me ama. Todos esses gritos são memórias emocionais antigas, feridas abertas por ausências muito anteriores ao narcisista. Ele apenas encenou o papel que alguém já havia escrito em sua infância. E quando você retira a validação dele, você quebra esse ciclo. Você diz a si mesma, mesmo sem palavras, eu existo sem precisar ser ferida. Há algo profundamente sagrado nesse gesto, porque não é apenas sobre ele, é sobre você, sobre a sua reconstrução, sobre o momento exato em que você entende que o amor verdadeiro não te pede para se anular, que quem te ama te amplia e que o narcisista, na verdade, sempre te quis menor. Sempre te preferiu frágil, insegura, instável, porque assim ele era gigante. Mas agora você cresce, em silêncio, em presença, em essência. O narcisista percebe e teme, porque quando você para de correr atrás, você se torna inalcançável. Não porque sumiu, mas porque se elevou. Você já não vibra na mesma frequência da carência. Você já não grita no mesmo tom da dor. E ele sente isso. Ele sente que perdeu algo. Não uma pessoa, mas uma fonte, um espelho, um altar onde ele se via como Deus. E agora? Agora ele precisa lidar com o que é e não com o que fazia você acreditar que ele era. O segundo golpe não mata com violência. Ele esvazia com presença. Ele seca a fonte do poder simbólico. Ele desarma sem levantar a voz. É o não dito que grita. É o olhar que não baixa. É a ausência que sufoca. Porque o narcisista não sabe amar. Ele sabe se alimentar. E quando você fecha a porta interna por onde ele entrava, ele morre, não de corpo, mas da certeza de que te tinha. E essa morte é a mais dolorosa de todas. Você sente isso? Você sente que está deixando de ser vítima? Que algo dentro de você está sendo devolvido? Isso é o início da reintegração da alma. Isso é o que Jung chamava de individuação
O processo em que você para de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. E o narcisista, ele não pode te seguir nesse caminho, porque ele vive no mundo da ilusão e você começa agora a viver na verdade. Há algo que o narcisista nunca confessa, e talvez nem ele mesmo compreenda completamente: o medo de ser esquecido. Não apenas como presença física, mas como símbolo. Ele precisa que você continue carregando a imagem dele dentro de si. É por isso que ele te marca com palavras que doem, com gestos que ferem, com promessas que nunca se cumprem. Porque quando você sofre por alguém, essa pessoa permanece viva dentro de você. Jung compreendeu isso melhor que ninguém. O que reprimimos nos possui. E o narcisista sabe como deixar sementes invisíveis plantadas em cada trauma que ele provoca. Mas o que acontece quando você deixa de reviver essas memórias? Quando você para de contar a história dele dentro da sua cabeça? Quando você silencia as repetições internas e rompe o vínculo simbólico? É aqui que entra o terceiro golpe psicológico oculto, aquele que mais dilacera o narcisista, pois atinge o centro do que ele mais teme: a indiferença emocional autêntica, o abandono simbólico, a desconexão energética. Diferente do primeiro golpe, onde você para de implorar, e do segundo, onde você retira a validação, o terceiro golpe é a desmagnetização. Você se torna aos olhos dele um campo neutro, não o odeia, não o ama, não reage, não carrega mais o nome dele nos seus pensamentos. Você respira fora do ciclo, fora da hipnose, e nesse momento algo dentro do narcisista começa a apodrecer, porque ele percebe que perdeu não apenas o controle, mas a existência dentro de você. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E o destino do narcisista é ser esquecido por quem ele achava que teria para sempre. Ele nunca construiu conexões reais, apenas prisões emocionais. E agora você fugiu da cela, mas não com correntes quebradas ou portas arrombadas. Você fugiu evaporando, desaparecendo emocionalmente, tornando-se um vazio onde antes ele existia com todas as cores e ruídos. Você já não fala dele com dor, já não sonha com reencontros, já não revira redes sociais em busca de migalhas de presença. Você não busca explicações, você não precisa mais de encerramento, porque entendeu algo maior, que nem toda história precisa de ponto final. Algumas só precisam ser esquecidas dentro da alma. E isso, para o narcisista, é intolerável, porque ele vive de ser lembrado, mesmo que como vilão, mesmo que como ferida. O terceiro golpe não é sobre confronto, é sobre cura. E cura, para quem vive da doença emocional dos outros, é sentença de morte simbólica. Ele sente você longe mesmo que esteja ao lado. Ele sente que não está mais dentro, que você o expulsou do único lugar que ele acreditava morar: sua mente, sua lembrança, seu inconsciente. E isso o destrói mais do que qualquer vingança, porque a indiferença é o único abismo que o narcisista não sabe atravessar. E veja como a vida muda quando você rompe essa corrente invisível. Você começa a dormir melhor. O peito não pesa mais. Os silêncios deixam de ser ameaças e viram refúgios. E quando o nome dele surge, você não sente mais raiva. Sente pena. Não daquela pena condescendente, mas da lucidez que nasce quando a ilusão morre. Jung chamava isso de reencontro com o eu real. Você começa a lembrar quem era antes de ser manipulada, e o espelho interno, antes rachado, começa a refletir sua imagem inteira novamente. Mas cuidado, é nesse estágio que o narcisista pode tentar voltar com mais força, porque inconscientemente ele sente a perda e tentará criar novas armadilhas. Mas agora você enxerga, você sente os padrões, você antecipa os jogos. E o mais poderoso, você não tem mais necessidade emocional de responder. Você não precisa mais provar nada.
Você não precisa vencer nenhuma guerra, porque a única vitória que importa é ter se libertado de precisar ser amada por quem nunca soube amar. O terceiro golpe se instala lentamente. Não vem com fogos, nem com aplausos. Ele chega no silêncio de um dia em que você acorda e não pensa mais nele. Não se pergunta mais o que fez de errado. Não deseja mais explicações. E nesse instante, sem você perceber, o narcisista sente a maior dor de todas. A de ter se tornado irrelevante. A de perceber que não existe mais no centro da sua alma. E isso o consome como um veneno invisível. Você pode sentir essa libertação chegando. Ela não grita, ela acalma. Ela não te empurra, ela te solta. O terceiro golpe psicológico oculto é, na verdade, um retorno. Não a ele, mas a você. É o momento em que você se reconecta com a sua inteireza, com aquilo que estava esperando por você o tempo todo. Sua liberdade interna, sua força de existir sem precisar ser ferida para se sentir viva. Seu direito de esquecer sem carregar culpa. Esse é o golpe que mais exige força, porque ele não depende do outro. Depende de você, de soltar, de desapegar, de desmagnetizar. E isso não se faz com raiva nem com pressa, se faz com consciência, com amor próprio, com verdade. E quando você enfim dá esse passo, silencioso, sereno e soberano, o narcisista desaparece, não do mundo, mas do seu mundo. E o seu mundo finalmente se abre para o novo. Você já reparou como tudo o que o narcisista faz parece calculado, mas ao mesmo tempo desesperado? Como se, por trás do controle aparente, houvesse um menino escondido em um canto escuro, gritando por amor, sem nunca pronunciar a palavra. Jung compreendeu o que poucos ousam tocar. Por trás do narcisismo, habita uma alma que foi esmagada muito cedo. Uma alma que aprendeu a se proteger criando um falso eu. Uma persona luminosa, sedutora, invencível. Mas esse brilho é de névoa. E você começa a perceber quando decide voltar para si. Você andou por tanto tempo sobre cacos invisíveis, chamando de amor aquilo que era medo, tentando segurar alguém que sempre escorregava por entre os dedos, e a pergunta ecoava: por que ele faz isso? Por que ele se afasta quando eu mais preciso? Porque parece que quanto mais eu me entrego, menos ele me enxerga. Carl Jung nos ensinou que tudo o que é reprimido se transforma em sombra, e o narcisista reprime a própria humanidade. Porque amar exige exposição, e expor-se para ele é morrer. Mas há um momento, um instante, em que você decide não mais implorar nem fugir. Você simplesmente para. E não é um parar de cansaço, é um parar de renascimento. O seu olhar muda, e mesmo que por fora tudo pareça igual, o campo invisível entre vocês foi desfeito. É nesse ponto que o quarto golpe psicológico oculto se manifesta, e ele é o mais aterrador para o narcisista. A reconstrução visível da sua identidade. Porque ele te conheceu ferida. Ele se apaixonou pela sua dúvida. Ele se alimentava da sua necessidade de ser validada. Mas agora você está diferente. Você volta a rir com intensidade. Você se arruma sem motivo. Você fala com firmeza. Você tem novos planos. E isso o desestabiliza. Porque a reconstrução do seu eu não é só uma transformação interna. É uma afronta ao sistema emocional que ele criou para te manter cativa. O quarto golpe é ver você florescendo e perceber que ele não faz mais parte disso, que você evolui, apesar dele, que você se torna cada vez mais inteira, mais bela, mais consciente, e ele não foi o responsável por nada disso. É como ver uma flor que cresceu no concreto, onde ele jurava que só existiria morte. Esse golpe é mais devastador porque, aos olhos do narcisista, você não deveria sobreviver à ausência dele. E agora você não apenas sobrevive, você vive com mais verdade do que nunca.
e veja como o universo conspira em favor da alma que decide despertar. As oportunidades surgem, novas conexões aparecem, você começa a atrair o que antes nem conseguia imaginar. Porque agora você emana outra frequência, você não vibra mais na carência, você vibra na criação. E isso cria uma ferida narcísica no coração de quem sempre se viu como indispensável. Ele não entende, ele te vê e pensa, como ela conseguiu sem mim? Mas você sabe, você lembra das noites em que chorou sozinha no banheiro, mordendo o travesseiro para não fazer barulho. Você lembra de quando duvidou do seu valor, porque ele fez você acreditar que precisava ser outra para merecer amor. Você lembra dos pequenos gestos de manipulação, das promessas quebradas, dos olhares frios. E agora, tudo isso virou combustível, tudo isso virou arte, tudo isso virou força. Jung dizia que a cura exige enfrentamento da própria sombra. E a sua sombra era o medo de não ser amada, o medo de ser esquecida, o medo de que, se ele fosse embora, você desapareceria junto. Mas você enfrentou, você mergulhou fundo, você tocou a dor mais antiga. E não apenas sobreviveu, você emergiu com olhos mais claros. E é por isso que esse quarto golpe é tão letal para o narcisista. Ele revela que ele não era necessário, que ele era apenas um capítulo, não o livro todo. E não espere que ele aceite isso com maturidade. Ele pode tentar voltar, pode mudar o discurso, pode até parecer mais sensível, mais presente, mas é ilusão, é desespero disfarçado, de saudade, porque agora ele não quer você. Ele quer o que você representa, quer se reapropriar da narrativa, quer se infiltrar no seu novo mundo, mas ele não cabe mais. Você cresceu demais para caber em um roteiro que já foi descartado. O quarto golpe é a sua ascensão visível. É você se tornando tudo aquilo que ele dizia que você jamais conseguiria ser. É você ocupando o lugar que dentro da psique dele só deveria existir com ele ao lado. E agora, ele assiste de longe, incapaz de participar, incapaz de impedir, incapaz de apagar o brilho que você mesma acendeu, porque dessa vez o fogo veio de dentro. E talvez, no fundo, você ainda sinta uma pontada de dor, não por ele, mas por quem você foi, por quem acreditou demais, por quem tentou tanto, por quem se feriu para manter alguém que nunca mereceu a sua entrega. Mas essa dor, agora, é sagrada. Ela não paralisa, ela consagra, ela te lembra do caminho e te protege de voltar. O quarto golpe psicológico oculto é esse. Você renasce e ele percebe, pela primeira vez, que você era o mundo e ele era apenas uma tempestade que passou e que o céu voltou a brilhar. Você já se perguntou por que, mesmo depois de tanto sofrimento, ainda havia uma parte sua que desejava ser reconhecida por ele? Por que você carregava esse desejo escondido de, um dia, ouvir dele aquilo que ele nunca disse? Você foi importante, você me fez bem, eu errei, mas Jung já havia nos alertado. O ego, quando inflado, não busca reparação, ele busca repetição. O narcisista não quer ver você curada, ele quer te manter dentro do ciclo, porque enquanto você esperar por uma resposta, ele ainda existe dentro de você. Mas há um dia, um instante, um gesto simples, e nele tudo se desfaz. Você está diante dele, ou talvez só diante do que ele representa na sua memória. E você não sente mais nada, nem dor, nem raiva, nem necessidade. E é nesse exato ponto, quase imperceptível, que o quinto golpe psicológico oculto acontece. Ele não vem com estardalhaço, ele não faz barulho, ele é um desligar interno, um não mais absoluto, um colapso da fantasia. Esse golpe é o fim da idealização, é quando você retira a coroa que colocou na cabeça de alguém que nunca foi rei. É quando você entende que o que doía em você não era ele, era o
que você projetava nele. E isso muda tudo, porque o narcisista sobrevive do pedestal que você construiu. Ele precisa ser idealizado para se sentir real. Ele precisa ser maior do que é, porque, no fundo, ele sabe o quão pequeno se sente. E agora você vê o homem por trás da cortina, e ele não assusta mais. É nesse momento que o jogo acaba, porque não há mais peças no tabuleiro. Você não precisa mais ganhar, porque você não joga mais. Você não quer vencer. Você quer paz. Você não quer ser lembrada. Você quer esquecer. Você não quer que ele sofra. Você só quer que ele desapareça da sua energia, da sua história, da sua alma. O quinto golpe é a anulação da simbologia. Ele não é mais o algoz, nem o vilão, nem mesmo o ex. Ele vira um ponto flutuante numa linha do tempo que agora se expande sem ele. E isso o destrói. Porque o que mais o narcisista teme é ser irrelevante, não só no presente, mas na sua história pessoal. Ele quer ser o capítulo que você nunca supera. Quer ser o trauma que você arrasta. Quer ser o nome que você evita, mas nunca esquece. E agora? Ele virou uma lembrança neutra. Um rosto sem força, uma história que você conta sem emoção, e às vezes nem conta mais. Esse quinto golpe é tão devastador porque não é um ato, é um estado de elevação interna, de transcendência simbólica, de desligamento energético. Jung falava da importância da individuação. O processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, depois de nos libertarmos das projeções que fizemos nos outros. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Você está voltando para si, com lucidez, com leveza, com poder. Ele pode sentir isso, mesmo à distância. O narcisista tem sensores emocionais altamente desenvolvidos. Ele percebe quando perdeu o controle. Ele pressente quando o vínculo simbólico foi rompido. E então, ele tenta. De novo, ele aparece. Ele elogia. Ele finge maturidade. Mas você já não se encanta, porque agora você vê com olhos que não são os mesmos de antes. E o que ele oferece é pouco, é frágil, é raso demais para uma alma que renasceu em profundidade. Esse quinto golpe também carrega um luto, porque junto com ele morre uma parte de você. A parte que acreditava que precisava ser escolhida para se sentir inteira. A parte que se acostumou a se moldar para caber no amor dos outros. A parte que confundiu intensidade com profundidade, controle com cuidado e manipulação com paixão. Mas essa morte é libertação, é purificação, é renascimento. A partir daqui, você começa a escrever uma nova história, sem repetir personagens, sem usar as mesmas palavras, sem esperar finais diferentes em livros que você já leu demais. Você muda o gênero, o enredo, a protagonista. Porque agora você sabe. Não precisa mais de ninguém que te ame pouco para se sentir amada. Não precisa mais de migalhas emocionais para justificar a fome que sempre foi sua. Você aprendeu a se nutrir. E talvez em algum ponto distante da existência dele, o narcisista ainda te observe, em silêncio, tentando entender como você escapou, como você se reconstruiu, como você floresceu onde ele jurava que havia apenas deserto. Mas ele nunca vai compreender, porque ele nunca esteve lá no fundo, naquele abismo de dor onde você mergulhou para se resgatar. Esse foi um caminho que só você percorreu, e por isso só você entende o valor de estar viva agora, sem precisar mais sangrar. O quinto golpe psicológico oculto, segundo Carl Jung, é o desmonte da fantasia. É quando a imagem simbólica morre e só o real permanece. E o real, nesse caso, é a sua liberdade, é o seu retorno, é a sua alma inteiramente devolvida, para si. E a verdade mais bonita que se revela aqui é: você não precisava dele para ser inteira. Você só precisava se lembrar.
Às vezes, não é o grito que transforma, mas o sussurro que fica. Não é o choque, mas o tremor silencioso que passa pelo corpo dias depois, no meio da rua, entre uma respiração e outra. E é isso que resta agora. Uma presença invisível que pulsa por trás das palavras. Porque tudo o que foi dito aqui não foi dito apenas com voz, foi dito com sombra, com memória, com o silêncio das feridas que você carregou sem nome por tempo demais. Carl Jung sempre acreditou que não somos livres enquanto não tornamos o inconsciente consciente. E talvez, ao longo dessa travessia, você tenha sentido isso sem saber dar nome. Um leve deslocamento interno, uma rachadura na velha narrativa. Como se as paredes que te aprisionavam começassem finalmente a ruir. E entre os escombros, um brilho, o seu reflexo verdadeiro, o que foi sufocado pelo medo, mas nunca deixou de existir. É estranho, não é? Como certas dores criam raízes, como alguns nomes se alojam nas dobras mais íntimas da alma. Mas o que Jung nos ensinou é que o sofrimento não é o fim, é o início. É o mensageiro, é o símbolo. E você decifrou esse símbolo agora. Você não apenas sobreviveu ao narcisista, você sobreviveu a si mesma dentro dele, a versão sua que acreditava que precisava dele para existir. E isso é milagre. As máscaras caíram. Não só as dele, mas as suas também. A da mulher forte que fingia não doer, a da mulher doce que aceitava demais, a da mulher que implorava em silêncio por migalhas e chamava isso de amor. Tudo isso foi despido, e o que sobra é você, nua de ilusões, mas vestida de verdade. E isso basta, porque ninguém mais poderá te vestir de mentira novamente. Não tente entender tudo agora. A alma precisa de tempo, precisa de espaço. Precisa de silêncios que curem o que a pressa feriu. Só permita que essa nova consciência cresça, porque agora você é solo fértil, agora você é espaço de cura. E o mais belo, você não precisa correr atrás de ninguém. O que é real virá, o que for sombra evaporará diante da sua luz. Talvez ainda existam memórias que doam, talvez ainda surjam dúvidas. Mas lembre-se, a ferida que é olhada com coragem começa a cicatrizar. E você olhou, você encarou a sombra, você nomeou o indizível. E esse ato, ainda que silencioso, é sagrado. Não por destruir o outro, mas por te devolver a si mesma. Respire fundo agora. Sinta o que está diferente. Pode ser sutil, pode ser profundo, mas algo se moveu. Algo dentro de você se alinhou. E mesmo que ninguém mais veja, você sabe que algo despertou. E isso não pode mais ser desfeito, porque uma alma desperta não volta a dormir. Se em algum lugar do caminho você sentiu que foi tocada, que foi vista, que foi acolhida, então esse encontro cumpriu seu papel. Não porque trouxe respostas, mas porque reacendeu perguntas que estavam adormecidas. E perguntas certas são chaves. Deixe aqui sua verdade. Compartilhe nos comentários o que foi aberto dentro de você. Curta se sentiu que algo pulsou. Envie esse vídeo para quem precisa se lembrar que é possível sair do fundo, com a alma em pedaços. Sim, mas com os olhos voltados para a luz. E se ainda sentir que essa jornada não acabou, inscreva-se, porque essa travessia continua. Em você, em mim, em todos nós. Às vezes, tudo que alguém precisa é ouvir o que ainda não tem coragem de dizer a si mesmo.